E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nessa quarta-feira, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada bem curtinha ontem, né? Foram apenas 5 jogos. Lembrando que os jogos de ontem foram válidos também pela Copa da NBA. Inclusive, tivemos duas equipes se garantindo nas quartas da Copa da NBA. Rodada curta, então o vídeo não vai ser muito longo. Só vou pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se puder, né, se inscreve no canal, que também vai me ajudar demais, tá bom? Vamos lá, começando com a vitória do Orlando Magic para cima do Toronto Raptors, né? O Orlando não teve dificuldades para bater o Toronto 126-107. O Magic controlou muito bem o jogo, né? Muito bem o jogo. A defesa do Magic foi muito bem ontem, principalmente na reta final. O Magic fechou super bem a partida. Paulo Banchero foi o grande destaque individual do Orlando, foram 25 pontos e 10 de 20 nos arremessos de quadra para o Paulo Banchero, um jogo muito sólido do Paolo. Jalen Suggs também jogou muito bem, foram 18 pontos para ele, e o Cole Anthony veio muito bem do banco, foram 15 pontos e 10 assistências para o armador. Essa foi a quarta vitória seguida do Orlando Magic, a nona na temporada, e o time segue vivo na Copa da NBA. Já Toronto sofreu sua oitava derrota. Indiana Pacers e Atlanta Hawks protagonizaram uma das maiores loucuras que eu já vi. Na boa, foi um dos jogos mais malucos que eu já vi na minha vida, cara. Foi um jogo onde, assim, foi proibido defender. Ontem foi proibido defender, cara. Que jogo insano. O Indiana venceu por 157-152. Exatamente. 157-152. As duas equipes romperam a barreira dos 150 pontos, cara. Que loucura. Ó, logo no primeiro quarto, vimos qual que seria o tom do jogo. Ficou muito claro no primeiro quarto qual que seria a pegada. Trocação franca. Trocação franca sem defesa. Ataque contra ataque, meu amigo. Foi isso que a gente viu no primeiro quarto. Nenhum time conseguiu ficar muito tempo na liderança. Toda hora, né? Os times ficavam ali se alternando na liderança. Só que ali no minuto final, o Atlanta foi um pouquinho melhor na defesa, mas assim, pouca coisa, e conseguiu fechar o primeiro quarto vencendo por 6 pontos. Importante dizer que no primeiro quarto, o Haliburton, ele converteu apenas uma cesta, mas distribuiu 6 assistências, né? Uma parada surreal. No começo do segundo quarto, o Atlanta conseguiu desgarrar, né? Conseguiu abrir 11 pontos em menos de 2 minutos, e o Hawks foi muito bem, né? Sustentando essa vantagem, né? O Bogdanovic teve uma excelente produção, ele fechou o primeiro tempo com 22 pontos marcados, e o Hawks foi para o intervalo com uma vantagem de 13 pontos. Só que na volta do intervalo, o Indiana reagiu graças ao melhor armador da Conferência Leste. O que o senhor Tyrese Haliburton fez no terceiro quarto foi inacreditável, cara. Foi inacreditável. Ele fechou o primeiro tempo com 11 pontos marcados. Sabe quantos pontos ele marcou no terceiro quarto? 26. Exatamente. O Haliburton marcou 26 pontos no terceiro quarto. Foram 7 bolas de 3 convertidas pelo Haliburton no terceiro quarto. Velho, assim, o Haliburton, cara, ele é um dos jogadores mais divertidos de se assistir. É um armador muito, muito elétrico e que é capaz
dessas explosões. Poucos armadores na NBA têm a capacidade de explodir para 26 pontos em um quarto. Poucos armadores conseguem isso. E o Haliburton, ele não é a primeira vez que ele faz isso. Isso que impressiona. Não é que foi um caso isolado. Não. Nessa temporada mesmo, ele já fez isso várias vezes. Depois de um primeiro tempo, mais ou menos, ele chega no terceiro quarto e destrói. Não é a primeira vez que ele faz isso, cara. Não é a primeira vez. E ontem foi inacreditável. 26 pontos, 7 bolas de 3. Graças a ele, o Indiana fechou o terceiro quarto, vencendo por 119 a 114. Eu fiquei, assim, fiquei maluco, cara, assistindo o Haliburton ontem. O terceiro quarto dele foi insano. O Indiana, nos primeiros minutos ali do quarto período, conseguiu, né, estender a sua vantagem, conseguiu abrir 13 pontos, só que aos poucos o Atlanta foi tirando o prejuízo, foi cortando a desvantagem, e o jogo chegou no minuto final empatado. E aí brilhou a estrela do Buddy Hield. Buddy Hield, que estava fazendo um jogo muito bom, ele apareceu muito bem no clutch, matou uma bolaça de 3 e uma outra de 2 pontos e conseguiu garantir a 8ª vitória do Indiana Pacers na temporada. Essa vitória, inclusive, garantiu a classificação do Pacers para as quartas da Copa da NBA. Já Atlanta sofreu a sua 7ª derrota e está eliminado da Copa da NBA. Só para vocês terem noção do que foi essa maluquice, do que foi esse jogo, esse foi o 7º jogo da história da NBA onde os dois times passaram dos 150 pontos. Foi o 7º da história. Esse foi o 16º maior jogo em pontos de todos os tempos da NBA. Os dois times chutaram para mais de 60%, cara. Os dois times chutaram para mais de 60%. Cara, assim, foi impressionante ver esses dois ataques ontem. Impressionante o poder de fogo das duas equipes e também foi impressionante ver como esses dois times simplesmente não conseguem defender. É surreal, cara. São dois ataques muito bons, principalmente o ataque do Indiana, só que são duas defesas que deixam muito a desejar. Ontem foi bizarro, cara. Bizarro. Para quem gosta de jogo, né, defensivo, para quem é um admirador de defesas, como eu sou, esse jogo foi um terror, porque não teve defesa nenhuma. Mas foi um jogo muito divertido e foi legal, cara. Foi legal acompanhar essa loucura. Destaques do Indiana, Tyrese Haliburton, mais um jogo muito forte, do melhor armador do leste. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro. O Haliburton é o melhor armador do leste. Foram 37 pontos e 16 assistências para o Tyrese e 9 bolas de 3, sendo que 7 foram só no terceiro quarto. Bizarro, cara. Buddy Hield também jogou muito bem, tá? Merece o destaque. Apareceu muito bem ali no clutch e terminou o jogo com 24 pontos e 6 de 6 na bola de 3. Já pelo Hawks, destaques: Trae Young, 38 pontos, 8 assistências e 5 bolas de 3 para o Trae Young. Jogo muito bom do nosso querido Calvo, que, repito, hein, já falei isso aqui faz um tempo. O Trae Young está fazendo alguma coisa no cabelo, tá? Ele está fazendo alguma coisa porque ele segue calvo, mas está menos calvo do que ele era. Já vimos um Trae Young muito mais calvo do que ele está hoje, hein? Eu estou aguardando o pronunciamento do Trae Young, porque se ele deixar de ser calvo, ele perde metade do seu carisma. A verdade é essa. A verdade é essa. Aguardo o pronunciamento do Trae Young sobre o tratamento que com certeza ele está fazendo, né, para tratar a sua calvície. Quero saber o que o Trae Young está fazendo. Além do Trae Young, quanta bobagem, cara. Além do Trae Young, vale destacar o Bogdanovic, né? Grande jogo do Bogdanovic, 26 pontos. Inclusive, eu acho que a galera deveria estar falando mais sobre a temporada do Bogdanovic, tá?
Bogdanovic é de longe um dos melhores reservas dessa temporada e eu não tô vendo muita gente falando sobre ele, cara. Ele merecia mais destaque, tem jogado muito bem. E o DeJounte Murray teve um jogo muito bom também, foram 28 pontos para o DeJounte Murray. Vamos falar agora sobre mais um jogaço, hein? Cleveland e Filadélfia fizeram um jogo muito bom e mesmo sem o Donovan Mitchell, o Cleveland venceu 122-119. Ó, primeiro quarto foi muito equilibrado, nenhum time conseguiu desgarrar muito, né, no placar. Foi bem legal acompanhar o duelo entre Embiid e Jared Allen no primeiro quarto, né? Os dois pivôs, né, ficaram ali se enfrentando, foi bem legal o duelo entre os dois. E o que acabou sendo um diferencial para o Cleveland no primeiro quarto foi a entrada do Porter na reta final, né? O Porter entrou muito bem ali na reta final do primeiro quarto e foi muito por conta da entrada dele que o Cleveland fechou vencendo por 3 pontos. No segundo quarto, o Cavaliers conseguiu desgarrar, né? O Cleveland teve uma ótima produção no segundo quarto. O Darius Garland foi muito bem abastecendo o Evan Mobley no garrafão. O Mobley foi bem produtivo. O Max Strus apareceu muito bem ali no perímetro, matou boas bolas e o Cleveland foi para o intervalo vencendo por 65-53. Na volta do intervalo, o Philadelphia conseguiu reagir, cara. As bolas de 3 começaram a cair, o Tyrese Maxey apareceu mais, né? Ele que teve um primeiro tempo meio mais ou menos. No terceiro quarto ele apareceu muito bem. E o Philadelphia conseguiu encostar no placar. Só que ali nos minutos finais, o Darius Garland apareceu bem, né? Conseguiu, né, achar ótimas jogadas e fez o Cleveland entrar no quarto período na liderança. Quarto período começou com um show do Maxey e do Embiid, cara. Os dois engataram uma sequência de 13 pontos seguidos e cortaram a diferença para apenas 3 pontos. E depois de uma bolaça de 3 do Tobias Harris, o jogo ficou empatado. O Cleveland ficou tentando retomar a vantagem, ficou tentando desgarrar, só que a defesa do Philadelphia foi muito bem, cara. A defesa do Sixers fechou muito bem o quarto período, conseguiu forçar turnover. O Sixers capitalizou muito bem em cima dos turnovers que forçou. O Patrick Beverley chegou a colocar o Philadelphia na frente, ali no minuto final, só que o Darius Garland empatou o jogo, né, nos últimos segundos, foi ali para o lance livre, não vacilou e empatou o jogo, e depois que o Embiid errou a última bola, o jogo foi para a prorrogação. E na prorrogação, quem brilhou foi o Cleveland, né? O Cleveland foi muito bem na prorrogação, a defesa fez um ótimo trabalho, e no ataque, o Garland e o Jared Allen destruíram no pick and roll. Né, os dois operaram muito bem no pick and roll, se aproveitaram, né, do fato do Embiid estar pendurado de faltas. O Embiid, ele entrou na prorrogação com 5 faltas, então ele não pôde dar a vida na defesa, ele não pôde ser tão intenso na defesa. O Garland e Allen se aproveitaram disso, atacaram muito o Joel Embiid ali no pick and roll. O Philadelphia até chegou a virar o jogo, né, nos 38 segundos finais, com a bola ali do Tobias Harris, só que depois de uma bela jogada do Jared Allen e depois da expulsão, né, do Joel Embiid, o Embiid acabou sendo ejetado ali na reta final, o Cleveland controlou muito bem o jogo e garantiu a sua 4ª vitória seguida e a sua 8ª vitória na temporada, né? O Cleveland tem agora uma campanha de 8 vitórias e 6 derrotas, e essa vitória vai muito na conta do Darius Garland, tá? O garrafão do Cleveland foi muito bem, Jared Allen e Mobley jogaram bem pra caramba, 26 pontos pro Allen, 18 pro Mobley, só que os dois só foram tão produtivos assim por conta do Garland. Né, o Garland tem segurado bem a barra, né, nesses jogos sem o Donovan Mitchell, e ontem, para mim, ele foi o cara da partida. 32 pontos e 8 assistências para o Darius Garland. É impressionante a maturidade desse moleque. É impressionante como ele cresce em jogos grandes.
Cara, eu adoro o Darius Garland e ontem, para mim, ele foi o cara da partida. Vale destacar também o Max Strus, tá? Foram 20 pontos e 5 bolas de 3 para o ala do Cavaliers. Pelo lado do Philadelphia, destaque vai para o Joel Embiid, que mesmo, né, tendo sofrido com faltas, terminou o jogo com 32 pontos, 13 rebotes, 5 assistências e 5 blocos. Jogaço do Embiid. Tyrese Maxey foi bem, não teve, né, um baita de um aproveitamento nos arremessos de quadra, principalmente no perímetro, mas terminou o jogo com 30 pontos e 6 assistências. E o Tobias Harris também foi bem, com 23 pontos, matou bolas importantes, né, que deram, né, uma esperança para os Sixers. Tobias foi bem. Importante dizer que nos últimos 5 jogos, o Philadelphia venceu apenas 2, tá? Não tô falando que o Philadelphia virou um time ruim, longe disso. Mas o Philadelphia tem oscilado. Importante a gente ficar atento nessa questão aí dos Sixers. Phoenix Suns encarou o Portland Trail Blazers e com 0 dificuldades venceu 120-107. Foi um jogo protocolar do Phoenix Suns, né? O Blazers não ameaçou o Phoenix em nenhum momento. O Kevin Durant teve mais um excelente jogo, né? Foi o 5º jogo seguido onde o Kevin Durant marcou 30 ou mais pontos. Foram 31 pontos ontem, né? Com 13 de 21 no field goal, 9 assistências. Jogaço do Kevin Durant. Devin Booker teve um jogo muito bom, 28 pontos e 6 assistências para ele. E o Yusuf Nurkic fez valer a lei do ex e terminou a partida com 18 pontos, 12 rebotes e 4 bloqueios. Essa foi a 8ª vitória do Phoenix Suns na temporada e a 11ª derrota do Portland Trail Blazers. E para fechar o vídeo, vou só passar por cima da vitória do Lakers para cima do Utah Jazz, né? Eu já fiz um vídeo analisando esse jogo, então se você quiser uma análise mais completa, é só dar uma olhadinha no vídeo que eu postei mais cedo. Aqui vou só passar por cima, o Lakers venceu com tranquilidade 131-99, foi um jogo bem tranquilo para o Lakers, né? O Lakers fez valer, né, a força da sua torcida, né? O Lakers jogou em casa e dominou de ponta a ponta. Em 3 quartos, o jogo já estava resolvido. Verdade é essa. O Lakers foi muito bem na defesa. No ataque, né, teve um ótimo desempenho no contra-ataque. A transição ofensiva do Lakers ontem foi muito bem. Né? Transição ofensiva fez a diferença. LeBron e Anthony Davis tiveram uma excelente produção. O banco do Lakers ontem entrou super bem. Hashimura, Christian Wood, Austin Reeves, todos esses caras jogaram bem. E o Lakers fechou o 3º quarto vencendo por 102-75, cara. Então, assim, o jogo já estava resolvido. O 4º período foi, né, meramente protocolar. E o Lakers, sem nenhuma dificuldade, conseguiu a sua 3ª vitória seguida, 9ª vitória na temporada, e o Lakers, com essa vitória, se garantiu nas quartas da Copa da NBA. O Lakers está invicto na Copa da NBA. São 4 vitórias e nenhuma derrota. Já o Utah Jazz sofreu sua 10ª derrota, né? O Utah ontem não fez nada, cara. A grande verdade é que não tem nem como destacar alguém do Utah Jazz. O Utah foi totalmente dominado. Agora, pelo lado do Lakers, dá para destacar alguns caras, né? O Anthony Davis, 26 pontos e 16 rebotes. Grande jogo do AD. O LeBron, mesmo não jogando tantos minutos assim, e mesmo jogando meio que na marcha lenta, terminou o jogo com 17 pontos, 9 assistências e 7 rebotes. E o Austin Reeves foi o grande nome do banco, 19 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e 3 roubos de bola para o Austin Reeves, tá bom? É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram ontem, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de avaliar com seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, se não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos também, que ajuda demais no crescimento do canal. E é isso, né? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Se você ainda não tem o NBA League Pass e quer assinar, recomendo que você utilize o link que está no primeiro comentário fixado, porque usando esse link, você consegue assinar o League Pass com desconto
e com período de teste grátis. Então, não perca essa oportunidade. É isso. Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Tchau, tchau, turma!